Olá, fofuchos e fofuchas! Finalmente eu terminei a Ilíada de Homero. Esse pequeno toletinho de, deixa eu me ver quantas páginas tem, bichinho. 533 páginas, tá? Essa é uma edição da Nova Fronteira, de capa dura. É bem legal, bem gostosa. E é interessante aqui na lombada, tá vendo? Que ela não é grudada. Então, você pode abrir à vontade o calhamaço, que não estraga a lombada. Isso é ótimo. Muito bom. Gostei pra caramba, tá? Bom, acho que vocês já sabem que eu tenho um certo problema com textos em versos. Então, o que eu achei da Ilíada? Cansativa. Então, olha... Quem quiser, quem tiver interesse, estiver pensando em ler a Ilíada, e acredito que a Odisseia vai ser a mesma coisa, eu aconselho que faça isso com muita calma, muita paciência, tá? A não ser que você já esteja acostumado com textos em versos, não é difícil de entender, é bem simples, não há muitas palavras complicadas, tá? É fácil de entender, mas a maneira como ele constrói as frases realmente é terrível, né? Então, às vezes você lê e aí você... que foi que ele disse? Né? Aí você volta de novo, lê de novo e aí você entende, tá? O grande problema dessa obra de Homero é que ele tem muitas palavras para a mesma coisa, né? Tipo... ele tem muitos nomes para os gregos e muitos nomes para os troianos. Então, os gregos são chamados de aqueus, de aquivos, de argivos, de dânaos. Os troianos são chamados de teucros também. Então, ele começa falando de um, daqui a pouco tá falando com outro nome e com outro, e aí quando você vê, você já se perdeu. Já não sabe se ele está falando dos troianos ou se ele está falando dos gregos. Então você tem que primeiro aprender todos os sinônimos para grego e todos os sinônimos para troianos, para você não se perder. Principalmente na parte que descreve as batalhas, né? Porque nas batalhas é extremamente confuso porque os nomes gregos são de doer na alma. São os nomes que vocês não acreditam. Tipo assim, deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês uns nomes, olha só. Dólope, Clício, Agelau, Oféltio, Zéfiro, então Ifidamante, como é o outro nome do outro também, Idomeneu. Então, eram uns nomes assim, aí ele começa, porque fulano matou ciclano, aí ciclano foi lá e matou Beltrano, e Beltrano foi lá e matou... Então, tipo assim, é um grego que mata um troiano que mata um grego que mata um troiano que mata um grego, assim, sabe? Meio... e aí você, naquela batalha, uma coisa sangrenta, né? Eu posso resumir a Ilíada numa só palavra, que é sangrenta. O povo se mata à torta e à direita ali, né? E tudo por culpa dos deuses, né? A obra, ela não vai contar a história do começo ao fim. Ela começa com a briga entre Agamenon e Aquiles. Aquiles é um semideus, ele é filho de Tétis com o humano Peleu, né? E então ele é muito poderoso. Ele é que realmente leva os gregos, né? Que ganha as batalhas. Então, no começo, os gregos estão lá já há 10 anos batalhando para tentar conquistar Troia. E graças a Aquiles que eles estão ganhando as batalhas. Os troianos estão todos lá, fechados lá em Troia, não conseguem sair porque os gregos realmente estão atacando. Só que daí, quando os dois brigam, Aquiles resolve que, então tá, se virem então sozinhos, eu não vou mais lutar por vocês, né? E eles brigam por um motivo bem fútil, digamos assim, né? Porque quando eles começaram a guerra contra Troia, eles atacaram todos os povoados ao redor, né? E nisso eles atacaram um templo de Apolo. E aí o Agamenon, quando eles atacavam assim, as mulheres que sobravam, né? Porque eles matavam os homens, né? Sobravam as mulheres que eram transformadas em escravas. E aí o Agamenon, que era o rei lá dos gregos, irmão do Menelau, que era o tal que tinha perdido a esposa para Paris, ele
pega a Criseida, acho que é esse o nome da menina, que era uma sacerdotisa, né, lá do templo de Apolo, e o único homem que sobreviveu lá do templo de Apolo foi o pai dela, o Crises. Aí o Crises, né, vai lá pedir encarecidamente, leva ouro, muita joia, muita riqueza lá pro Agamenon, pedindo pra ele, né, devolver, ele pagaria um resgate da filha dele, que ele queria a filha dele de volta, a Criseida. Aí o Agamenon falou assim, mas eu de jeito nenhum, ela é minha presa de guerra e eu não vou devolver, e você saia daqui antes que eu mate você. E humilha o sacerdote lá do Apolo. O sacerdote volta pro templo, fica indignado, reza e vai lá rezar pra Apolo. Fala assim, Apolo, olha só que absurdo o que esse Agamenon fez, roubou minha filha, ele me humilhou na frente de todo mundo, não sei o que, eu sou seu sacerdote, ou seja, ele tá te humilhando também, né? E aí Apolo, né, o deus Apolo, fica indignado com Agamenon, e aí resolve jogar uma praga no exército de Agamenon e começa a morrer um monte de gente de doença no exército grego. E aí o Agamenon fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Vamos chamar um vidente. Aí o vidente chega e fala assim, olha, Agamenon, a culpa é sua. Você não quis devolver a filha do sacerdote do Apolo, ele tá aí flechando aí um monte de praga no seu exército. O único jeito de acabar com isso é você devolvendo a filha dele. Aí, beleza. Aí o Agamenon, que nem criança birrenta, fala assim, então tá bom, eu vou devolver a tal da Criseida lá pro Crises, mas eu não vou ficar sem uma escrava. Eu não quero saber, eu vou pegar de alguém. Aí, como quem tinha dado a ideia de chamar o vidente para saber o que estava acontecendo foi o Aquiles, né? Aí falou assim, Aquiles, já que você deu a ideia, então eu vou pegar a sua escrava. E resolve pegar a escrava que o Aquiles mais gostava, que era a Briseida. Pra quê? Aquiles ficou indignado, criança, não, o brinquedo é meu, como é que você pega, né? Ele se sentiu humilhado, porque ele era um semideus, ele era um herói ali na guerra, e ele foi humilhado pelo rei Agamenon, então ele não aceitou isso. E ele falou assim, então tá, então fica lá, fica com a Briseida, mas eu não vou mais guerrear. E aí vocês vão perder a guerra, eu quero só ver. E aí ele foi lá chorar picuinha pra mãe dele, pra Tétis, né, que era uma deusa. E Tétis foi lá chorar nos ouvidos de Zeus. Aí Zeus falou assim, não é possível que ele faça isso com meu filho, tá humilhando meu filho. Meu filho já vai perder a vida na guerra, porque é uma profecia, blá blá blá. Aí Zeus fica com pena de Tétis e fala assim, então tá bom, eu vou fazer o Agamenon se arrepender disso. E aí começa a dar a vitória para os troianos. Os troianos começam a ganhar as batalhas, né? E isso vai se desenvolvendo, toda essa guerra, assim, até chegar, tipo assim, Heitória e o seu exército e os seus aliados começam a chegar muito perto dos navios gregos já, prontos para botar fogo em todo mundo e botar tudo, né? E aí, só então, e aí o Agamenon, né, todo morrendo de medo, se pelando de medo de perder a tal da guerra, vai lá, né, pedir desculpas para Aquiles, mas o Aquiles todo orgulhoso, metido a besta, criança birrenta, não quero saber, você não roubou minha escrava? Não quero mais saber, se dane, que se virem vocês. E aí começa a morrer muito grego, vários grandes heróis e não sei o que. E nisso o Patroclo, que era o amiguinho lá do Aquiles, resolve que quer ajudar, né? Então vai lá pedir para Aquiles, Aquiles, você vai deixar os gregos lá morrer? Não pode fazer isso, meu filho. Então, se você não quer ir lá, pelo menos me dá, né, me deixa eu pegar os Mermídones, que são os guerreiros lá de Aquiles, e pelo menos afastar os troianos dos barcos, senão daqui a pouco ele vai botar fogo em todo mundo aqui. Aí o Aquiles, então tá bom, você vai lá, afasta eles do navio, mas não vai lá pra perto de Troia, porque Heitor vai acabar te matando, né? E dito e feito, Patroclo vai pra batalha, afasta os troianos dos navios, só que resolve perseguir os troianos até as muralhas de Troia e acaba sendo morto por Heitor. Aí Aquiles fica indignado e resolve voltar para a guerra, né? Ele consegue lá as riquezas lá e também a tal da Briseida de volta, né? E aí vai continuar a guerra, e assim vai, e uma hora os troianos estão ganhando, outra hora os gregos, e tudo
como se fosse um jogo de xadrez dos deuses, né? Porque uma hora vai uma deusa lá e fala assim, não, mas olha, você tem que ter pena dos troianos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu, então tá bom. Então aí vai lá e ajuda os troianos. Aí os troianos começam a ganhar. Aí eu falo assim, não, mas que absurdo, porque foi uma ofensa a mim, era, por exemplo, né? Não, os gregos têm que ganhar. Aí os gregos começam a ganhar. Então vai tudo conforme o humor dos deuses ali. Então os deuses não é uma guerra só entre os gregos e troianos, mas também entre os próprios deuses, né? Que estão brigando ali, porque uns querem defender os troianos e outros querem defender os gregos, né? E aí fica essa balbúrdia, né? Mas é interessante. O problema só mesmo é que você tem que ficar, né? Tem que prestar muita atenção. Você tem que ler com bastante concentração. Não é um livro que dá para você ler, por exemplo, no ônibus, no metrô ou no consultório médico. Não dá. Você tem que estar no seu cantinho ali concentrado. Ó, vou ler um trechinho para vocês terem uma ideia de como que é a narrativa desses versos. Ó. Vinde em socorro, meus caros, que me acho sozinho, receio imensamente a investida de Enéas, de pés muito rápidos, que robustez inconcursa para homens matar nos combates, sobre possuir mocidade, sem dúvida a máxima força. A essas palavras, os sócios, levados de igual sentimento, vieram para onde estava, apoiando os escudos nos ombros. Isso é uma parte já na guerra, né? Vamos ver o outro aqui. Aqui. Os dois ajazes, Diomedes e o forte Odisseu, os aquivos estimulavam. Tá vendo? Eles mudam um pouquinho a construção da frase e aí você fica meio perdido. Então vamos voltar aqui. Os dois ajazes, Diomedes e o forte Odisseu, os três, né? No caso seriam os quatro. Os dois ajazes, Diomedes e o Odisseu. Forte Odisseu, os aquivos estimulavam, conquanto nenhum se mostrasse receoso do ímpeto grande dos teucros, nem mesmo dos gritos que davam. Ou seja, esses quatro estavam incentivando, né, os gregos a irem contra os troianos, né, que são os teucros. Mesmo os troianos estavam lá gritando selvagemente e todo mundo com medo. Né? Então, outro trecho aqui para vocês entenderem também. Ó. Patroclo, cheio de dor pela morte do amigo, atirou-se por entre as fileiras dianteiras dos Troas. Troas também é outro sinônimo para troianos. Gavião parecendo de rapidíssimo voo ao caçar estorninhos e gralhos. Contra os Dardânios e os Lícios, assim domador de cavalos, Patroclo heróico irrompeste, irritado por causa do amigo. Tá dizendo que ele ficou bravo porque um dos troianos tinha matado o amigo dele, aí ele saiu abrindo fileira lá no meio dos gregos para ir de encontro aos troianos, né? Então, é mais ou menos assim os textos que você vai encontrar na Ilíada de Homero, certo? Não é muito complicado, é só realmente você prestar bastante atenção. E a história em si dessa guerra de Troia é muito interessante. Não só o que tem nessa obra, né, que é só da 10º ano de batalha até a morte, os funerais de Heitor, mas também toda a história envolvida ao redor, que fala, que no meio do texto fala sobre outras lendas e também outros livros que falam sobre a Guerra de Troia são bastante interessantes. Então eu acho que vale muito a pena a leitura da Ilíada, nem que seja uma versão adaptada ou uma versão em prosa, que eu não sei se tem da Ilíada em prosa, eu sei que tem a da Odisseia. Da Odisseia tem a versão da coleção da Abril, aquela de capa de tecido, que é em prosa. Mas é interessante também o inverso, porque você aprende bastante coisa, assim, tem umas palavras interessantes aqui, certo? Então, tá aqui, não é um bicho de 7 cabeças, dá pra ler, mais fácil que a Divina Comédia, te garanto, bem mais fácil. É uma leitura bem gostosa e a história é interessantíssima, certo? Então fica aí a dica da Ilíada de Homero. Um grande abraço, até mais. Gosto quando vou brincar.